Então, alunos da Faculdade FAP, nono e 10º período, né? Sou o professor Diogo Fortunato, em uma situação esporádica, como dizemos no nosso direito, em um caso fortuito de força maior. Essa aula aqui, apenas essa aula, está sendo exibida de forma online, ao invés de termos a aula presencial na nossa sala. Prestem muita atenção na aula de hoje. Hoje o tema eu estou retirando ele dentro do direito constitucional econômico. É um dos temas que nós trabalhamos no mestrado de direito econômico que eu estou fazendo. Então vai ser um tema super atual e ao mesmo tempo, vocês vão estar vendo que é um tema histórico, tá? Só justificando aqui para todos saberem, eu não sei se são todos que vieram na primeira aula comigo, tá? Eu falei para todos que eu estaria hoje e com autorização da coordenação, eu pedi autorização para a coordenadora, para a professora Marcela, para eu poder fazer essa aula aqui, apenas essa aula, de forma online para todos. Porque eu estaria fazendo uma viagem a trabalho para o Rio Grande do Sul. E eu vou estar fazendo essa viagem exatamente no dia da nossa aula, no dia 9 de novembro de 2023, datando a aula para vocês saberem. Então essa aula aqui, ela é exatamente do nosso tema de atualizações. E pessoal, nós vamos estar utilizando essa aula, igual a nossa professora anterior, a professora Marília, para nós fazermos alguma redação jurídica em sala de aula. Eu sei que nesse mês de novembro nós fomos muito prejudicados por vários feriados. É por isso que na nossa última aula, que foi feriado, né, em Piracanjuba, nós fizemos uma atividade para vocês extra, que foi do recurso de apelação. Foi uma aula de 1 hora, tá? Eu sei que assistir aula online é bem mais complexo do que assistir uma aula presencial, que nós temos a interação, nós colocamos os alunos para participarem. Essa aula aqui virtual, ela chega a ser mais maçante, eu tenho noção disso, já estive no lugar de vocês e eu compreendo. Por isso que essas aulas aqui, elas vão estar visando mais o conteúdo que nós vamos estar trazendo para vocês em sala de aula, do que propriamente dito a quantidade do tempo de aula. Lembrar que quantidade não é sinônimo de qualidade, tá? Sempre tentam ter isso, tá? Apesar disso, quero que vocês também peguem esse tema aqui, não se contentem só com o tema da aula, vão atrás buscar mais informações, vejam um pouco de temas correlatos, porque nós vamos estar na próxima aula fazendo a nossa atividade em sala de aula, valendo os 4 pontos. Eu sei que eu já fiz uma atividade com vocês valendo 4 pontos de uma das nossas matérias, né, porque nós temos 2 matérias aqui, e nós pegamos aquela atividade para valer 4 pontos da primeira matéria nossa de atualizações. E agora, na próxima aula, em sala de aula, preste atenção nessa informação, em sala de aula, nós vamos estar, então, deixa eu pegar aqui a data para vocês que estão acompanhando, não ficarem perdidos. Estou gravando essa aula no dia 7, na terça-feira, deixando tudo adiantadinho para vocês, para não ter problema. Vou estar soltando essa aula para vocês no horário de aula, às 7h20 da quinta-feira da noite, tá? Vocês assistirem essa aula na quinta-feira, às 7h20 da noite. E aí, pessoal, nós não tivemos aula no dia 2 de novembro, que foi feriado. Neste dia eu passei para vocês uma aula online extra, para vocês não ficarem sem conteúdos. Ó, eu estou trazendo até mais do que deveria. Então, vocês não ficaram sem conteúdos. Passamos lá uma aula de recursos e essa aula foi bem bacana, foi sobre apelação. Quem vai fazer o AB, quem vai fazer concurso público no futuro, pega essas aulas aí, salve esses links, vão ajudar muito vocês no futuro. E a nossa primeira aula foi a do dia 26, tá? Do dia 26 de outubro nós tivemos a nossa primeira aula. Está as informações no grupo do WhatsApp, os PDFs estão lá para ajudar. No dia 26 eu passei uma atividade valendo 4 pontos, tá? Para uma dessas nossas matérias. E aí vocês vão estar me apresentando essa atividade no dia 16 de novembro. No dia 16 de novembro, vocês levem a primeira atividade valendo 4 pontos para eu corrigir.
tá? Levem essa atividade de 4 pontos, valendo 40 pontos, na verdade, tá? Levem essa atividade valendo 40 pontos e eu vou estar corrigindo ela para vocês. Lembrar aí qual foi a atividade que eu passei no dia 26. Nós demos a opção para vocês. Vocês podem fazer a atividade como procurador municipal. O caso está no grupo. Se você não pegou a atividade, pegue com um colega no grupo, tá? Você pode fazer a atividade como procurador do estado, né? Foi procurador do estado, ou você pode fazer atividade como um procurador particular, como um advogado particular. Então nós estudamos o princípio do mínimo existencial versus o princípio da reserva do possível. E nós vimos aplicações práticas, está bem elaborado o PDF para vocês. Vocês podem estar olhando para fazer atividade em sala também, consultando. Na sala de aula não vai poder, tá? Na próxima atividade nós vamos fazer de cabeça, pode levar o vadimeco. Vou pensar em um caso elaborado com base na aula de hoje. Então vocês entenderam, né? Dia 26 fizemos a primeira matéria nossa, porque nós tivemos poucas aulas esse mês por conta do feriado. Eu peguei então uma atividade e a chuva para valer para vocês como pontuação. Vocês façam essa atividade e levem para mim no dia 16 de novembro. No dia 2 foi feriado, eu passei uma aula online valendo ponto extra. Para quem precisar, esses pontos extras vão ajudar depois, tá? A atividade é optativa, a aula é optativa, assiste quem quer. No dia 9, que vamos estar sendo exibida essa aula aqui, foi essa situação que eu expliquei para vocês, então, né, que eu estarei viajando a trabalho e coincidiu, mas eu não vou deixar vocês prejudicados, então está sendo essa aula. Para essa aula aqui, não precisa fazer atividade em casa, a gente tem de trabalhar as duas matérias na sala de aula. E aí, no dia 16, eu vou estar elaborando a atividade para vocês fazerem em sala de aula, né? Vai ser dia 16 vai ser só atividade de aula valendo 4 pontos, não pode me entregar depois, então todo mundo vá na sala de aula. Quem perder a aula do dia vai ficar sem a atividade. E aí vocês vão levar nesse dia a atividade do dia 26 de outubro, que foi essa que eu dei a opção de vocês atuarem. Quem fez a atividade extra do dia 2, que eu passei a online, só para quem quiser pontuar ponto extra. E aí nós estamos tendo essa aula hoje aqui, e quem participar dessa aula, todo mundo tem que participar, né, porque é ponto obrigatório, leve a atividade que nós tivemos no dia 16. No dia 16 vamos fazer a atividade correlata ao tema de hoje. Elaborar essas aulas online é bem mais complicado, pessoal, porque eu vou estar também colocando para vocês aqui na lateral os slides, tá? Fazer a sincronização para vocês. Então, recebam com carinho. Eu vou mudar aqui agora a configuração para exibir. E nós começamos com a aula, o tema de hoje, dentro do direito constitucional, que vai ser a burguesia e as bases do sistema capitalista. Tema super bacana. Vamos lá, então, começar com a aula. Prontinho, agora sim fica mais fácil. Então, pessoal, vamos começar com a nossa aula, com a minha parte aqui para vocês. Um tema muito importante, correlacionando dentro do direito constitucional e econômico, e como eu falei para vocês, correlacionando com a origem histórica, se trata da burguesia e as suas bases dentro do sistema capitalista. Como a gente vai ver na aula de hoje, a gente tem uma correlação com a antiga burguesia, né? A gente vai ver que a antiga burguesia talvez não é tão antiga assim, né? Hoje, se nós soubermos aonde olhar, essa burguesia ela está meio que arraigada dentro de todo o nosso sistema brasileiro. Não só dentro de todo o nosso sistema brasileiro, mas dentro de todos os sistemas que tem como base o capitalismo. E isso é tão interessante a gente analisar, que a gente pode partir de uma análise de reestruturação, né, correlação dentro de todos os 3 poderes. Dentro do executivo, dentro do legislativo, dentro do judiciário. E a base está aonde? Faço a reflexão e já vos dou a resposta. Dentro da economia, dentro do direito constitucional econômico. Que a economia é a base de tudo, ela movimenta tudo. Então, quando a gente compreende isso,
a gente consegue ver através do próprio sistema e ver que, na verdade, tudo se choca, que tudo não é como diz que está na lei, que tudo, na verdade, não existe uma verdadeira separação dos poderes quando a gente se trata da aplicação prática nisso, e a gente observa que o direito econômico ele vai ter fundamento para a gente analisar este choque, né, que são como respingos de grandes empresas que acabam influenciando, o executivo influenciando no legislativo, o executivo influenciando no judiciário, e às vezes temos ativismo judicial, e essa influência, existe uma grande mistura, existe um grande jogo de poderes, essa é a palavra-chave, existe um grande jogo de poderes, como nós vamos estar vendo aqui, né? Então, nossa aula terá como base de direito constitucional e econômico, e a gente vai ver que na sua evolução histórica, partindo da origem do desenvolvimento de nosso sistema econômico, né, o qual é baseado aí, a gente pode pegar até uma porcentagem, cerca de 90%, 95% dos grandes países desenvolvidos, eles têm aí a base no capitalismo. Poucos mesmos nós podemos citar aí como a Coreia, não a Coreia inteira, apenas uma parte dela, salvo engano é a Coreia do Sul, né? A gente tem alguns poucos países que têm como base ainda o socialismo, né? Os antigos países aí aos poucos foram se aderindo. Aqui na nossa América Central nós temos ainda lá na parte, naquele cantinho ali da parte da Venezuela, a gente tem uma influência ainda do socialismo muito grande, que a gente está vendo agora as consequências, né, disso ao longo do tempo. Vamos continuar, a gente não está aqui para fazer nenhuma análise política em relação a partidário, esquerda, direita, essa não é o nosso tema proposto da aula, né? Então trata-se de uma intrínseca correlação do direito constitucional e econômico, como eu já adiantei para vocês. Na sua origem veremos que o capitalismo, como eu falei para vocês, tem uma íntima correlação com a burguesia. Vamos primeiramente entender o que é o capitalismo, né? Conceituação, estudos da base, isso aí faz muita diferença para o nosso tema, para aquilo que nós estamos querendo correlacionar com os dias atuais. O tema não é para a gente partir de um estudo histórico como historiadores, né? Aqui nós não estamos aqui para ser historiadores, mas sim operadores do direito, né? Mas é um tema ligado à história, e nós temos de entender a história para a gente entender o que ocorre atualmente em todos os sistemas de uma forma geral, ampla e abrangente. Então, o capitalismo é um sistema econômico que tem como principal característica a acumulação de capital privado. Esse modelo é praticado na maior parte dos países no globo, na Terra como um todo, né? O capitalismo é um sistema econômico que tem por objetivo principal a obtenção de lucros. As características centrais do capitalismo são a propriedade privada e a acumulação de capital. Pensar em capitalismo é só a gente pensar em revolução industrial, a gente pensar também nas grandes empresas, nos grandes oligopólios, né? As grandes empresas que cresceram, abrangiram seu horizonte para outros países, né? E foram e se exteriorizaram e dominaram, na verdade, o mundo como um todo. Aí a gente entra em tantos temas correlatos como a bolsa de valores, né? O ganho de capital. Em resumo, dinheiro. A palavra-chave é dinheiro. E onde uns crescem, outros vão diminuir. Essa é o grande jogo do capitalismo, né? Mas nós vamos ver que ele, ao mesmo tempo que possui uma desregulação, essa desregulação às vezes seria uma situação por aqueles que estão no poder, no jogo do poder. Porque, em contrapartida, o socialismo, em uma visão histórica, em uma visão econômica, ele é muito pior. Porque ao invés dele se considerar como uma forma de igualitário, como é pregado, e a gente vamos fazendo os estudos lá desde o Marx, né, de Karl Marx, nossa, caramba, poderia trazer aqui essa visão sistêmica de comparação do socialismo com o capitalismo, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Vamos voltar para a conceituação. O sistema capitalista tem como vantagens importantes a liberdade econômica, a inovação tecnológica,
lógica, a livre concorrência. Então a base do capitalismo é a livre concorrência, é uma grande empresa competindo com outra empresa, né? O problema ocorre quando acontece, então, a dominação de mercado. Quando ocorre a dominação de mercado, quando não tem ali o sistema de livre concorrência, uma empresa assume todos os polos de uma operação, ela meio que pode dominar totalmente os valores, né? Então, tem até um outro tema que a gente poderia trazer aqui, como, por exemplo, a captura das agências reguladoras, que seriam as agências dentro do Brasil, por exemplo, que foi importado lá do direito estadunidense, né? Que é até o tema meu de redação de mestrado, fazer um link aqui para a gente aproveitar. Esse grande sistema acaba incorporando essas empresas, que essas empresas acabam dominando até mesmo as estruturas que a nossa Constituição colocou como medida de contrapeso, um contrapeso para nós termos o equilíbrio que seria utilizado, por exemplo, através das agências reguladoras, citando um exemplo para vocês, para a gente ter a proteção dentro da nossa sociedade econômica, dentro de todas as estruturas. Vamos falar, por exemplo, da ANS, a Agência Nacional de Saúde, que estaria ali regulando exatamente o mercado da saúde, dos remédios, tudo em relação à saúde, para garantir um desenvolvimento justo, social e econômico dentro da área da saúde. Mas os lobbies, as grandes empresas entram por conta do capitalismo exacerbado, desequilibrado em relação a essas empresas que conseguem atingir o patamar de oligopólios, né? Oligopólios de formarem um grande arcabouço ali que não teria a livre concorrência. E acaba acontecendo vários prejuízos, como eu citei aqui apenas um desses pontos, né? Então aqui nós temos como ponto negativo a ampla desigualdade social. Então a origem do modelo capitalista de produção, a qual substituiu o modelo feudalista lá da evolução histórica, né, que a gente vai citar como exemplo só, está ligada à ascensão da burguesia, que a gente vem com outro tema. Essa classe econômica, formada especialmente por empresários, comerciantes, lá na sua origem, passou-se, lembra aqui da Revolução Industrial, da época do Iluminismo, a gente está mais ou menos nessa época aí, quando a gente fala da burguesia inicial, a primeira burguesia. Passou a ter grande poder econômico mediante a acumulação de bens diversos. Ter. Logo, o modelo capitalista ascendeu de forma predominante em todo o mundo por meio de 4 grandes fases, as fases do capitalismo. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, aí já entra a Revolução Industrial, capitalismo financeiro, mercado financeiro, e o capitalismo informacional, que já entra na era da internet, né? Financeiro dos mercados financeiros. A gente vai ver cada um deles aqui. O capitalismo é um sistema econômico que tem como premissa a acumulação de capital. Mais um outro doutrinador aqui para nós estudarmos a sua conceituação. Portanto, visa a obtenção de lucro, defende o direito à propriedade privada e prega a liberdade econômica. Sistema econômico capitalista, em razão de sua importância histórica e de sua influência social, vai além da esfera econômica, influenciando diversos campos da sociedade, como nós vamos ver. Eu até citei um aqui para vocês, a exemplo da captura das agências reguladoras. Mas não é só. A gente poderia fazer uma visão, saindo aqui, ó, eu sei que muitos, por exemplo, podemos ligar o conhecimento de muitos aqui que sabem, por exemplo, dentro do TJ, dentro do Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, a gente tem muita influência econômica. E isso é o que não é dito na prática. A gente tem a linha, a gente tem a entrelinha, digamos assim. Essas coisas normalmente ficam nas entrelinhas. E até recentemente essa decisão aí, ó, dessa semana, que um desembargador foi afastado. Essa semana? Foi na semana passada, quer dizer, né? O desembargador foi afastado por uma interferência política. A gente percebe aí a desestruturação verdadeira do judiciário. Isso não acontece só em Goiás, isso acontece em todos os estados da federação, quando você vai investigar mais a fundo. E aí a base é a economia. A base é a economia, que é, como eu falei para vocês, o executivo influenciando o judiciário, o legislativo, e vira essa salada de frutas que nós temos aí, chamada Brasil. Então, vamos partir para frente. A origem do capitalismo. Vamos numa visão histórica de novo.
A origem do capitalismo está atrelada à decadência do feudalismo, como nós vimos, consequentemente a ascensão de um novo modelo econômico baseado no acúmulo de capital. Né? Não vamos ficar repetindo também para não se tornar cansativo. Fundamental o surgimento da burguesia, classes econômicas formadas de detentores de capital, como os comerciantes, primeira fase do capitalismo. O surgimento desse sistema econômico ocorreu pioneiramente na Europa Ocidental, que vislumbrou por meio da queda do feudalismo, caiu um sistema, entrou o outro. Lembrar dos senhores feudais, entendeu? Começou a ter comércio ali, ó, entre os feudos, e aí foi surgindo a moeda para não ter aquela situação de troca de galinha por boi, surgindo então assim um comércio, né? Aí a gente pode também, não tá aqui, mas falar também do caminho das Índias, que nós tínhamos também o Oriente sendo influenciando no Ocidente, que tinha essas longas viagens entre os feudos, e aí o Oriente se influenciou sim no Ocidente, que nós tínhamos aí as viagens das Índias Ocidentais e os comerciantes das sedas, os comerciantes dos temperos, foi nessa mesma época. Mas não é aula de história. A ascensão de comércios e indústrias, assim como o desenvolvimento das cidades. Tal cenário econômico e social foi fundamental para a consolidação do sistema capitalista. Nós temos aqui as características do capitalismo, né? Nós já falamos um pouquinho das diretrizes de obtenção de lucros e as atividades comerciantes que eu meio que falei aqui para vocês, como foi a sua origem, né? Então, quais são as características mais importantes? Direito à propriedade privada, cada um tem direito de ter para si, não é mais o do senhor feudal que concede a posse para o seu servo trabalhar, né? Não saberia, acho que seria mesmo nessa época feudal, um historiador seria melhor para nos falar, mas seria, acho que o servo do senhor feudal, né? Que dava a terra para ser cultivada, mas nunca era do servo, só podia trabalhar a terra para ter o seu sustento da sua família, mas pertencia ao senhor feudal. Liberdade econômica, acumulação de riquezas, o trabalho assalariado, né? A gente começou já aí, ó, olha as primeiras origens do direito do trabalho, né? Começou então trabalho assalariado, depois as desigualdades dentro dessa mesma área, e aí houve a necessidade de leis trabalhistas, mas tudo a seu tempo. Só que a gente vê que o sistema é só um e está tudo conectado. A existência de várias classes sociais, né? E agora nós vamos ver um pouquinho das fases do capitalismo. A primeira delas, capitalismo comercial, representa o primeiro momento do sistema econômico capitalista. Nesse período destacam-se as grandes navegações, lembrar das embarcações, fase histórica e econômica caracterizada pela introdução do comércio em nível mundial, né, como resultado da colonização, a lógica do mercantilismo, do metalismo, né, busca pelos metais preciosos, aí a origem aí, ó, até o descobrimento do novo mundo, lembrar toda essa origem aí, ó, se estabelecendo como duas doutrinas importantes para defender a acumulação de riqueza a nível mundial. Segunda fase, industrial, revolução industrial. Teve início com a revolução industrial. Nesse período, o acúmulo de capital proveniente do comércio foi aplicado no desenvolvimento de atividades industriais, iniciando uma nova maneira de gerar lucro. A lógica de produção fabril fomentou uma nova forma de acumulação de capital, por meio do emprego de mão de obra assalariada e da maximização dos lucros. Aí nós fomos depois para a terceira fase, de financeiro, capitalismo financeiro. Aí já é mais recente, menos de 100 anos atrás, né? Pouco mais de 100 anos, na verdade. Ascendeu após a Primeira Guerra Mundial. Lembrar, em uma origem histórica, a Guerra Mundial, também, depois de toda a Grande Guerra, tem um grande desenvolvimento na área da saúde, da área da economia e da área dos direitos sociais também. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, que estourou principalmente lá na época da Alemanha nazista, nós tivemos um grande desenvolvimento dentro da área da medicina, dentro dos direitos sociais. A gente parou com aquele positivismo exacerbado, que foi exatamente a causa da busca incessante pelo nacionalismo, o positivismo das leis extremadas sem a base principiológica. Então aí começou-se a ter uma busca pelos direitos sociais de terceira dimensão, né? As revoluções sociais, a busca pelos direitos sociais. Então, só fazer um adendo, um parágrafo aqui importante. Essa fase do capitalismo estava centrada
majoritariamente nos bancos, além de outras instituições financeiras. Houve assim uma maior concentração das riquezas e maior participação da economia. Aí nós temos a quarta fase, né? A globalização, é fruto do desenvolvimento da tecnologia, o avanço. Hoje a gente está aqui no Brasil, está conectado lá na China, não existe mais barreiras, o mundo sem fronteiras. A consolidação do chamado meio técnico científico e informacional contribui para a ampliação das relações de comércio. Aí, ó, a gente está aqui, já está comprando bolsa de valores, né? Logo possibilitou novas formas de transações e inúmeras maneiras de obtenção de lucros. Olha aqui, ó, eu não poderia estar presente hoje aqui fazendo essa participação com vocês online. Só lembrar disso aqui, a gente está vivendo isso hoje, o mundo está na telinha, nossa, está aqui num retroprojetor, né? Então hoje o mundo é sem fronteiras. Vantagens e desvantagens do capitalismo. Cúmplice, a gente já falou um pouquinho delas, né? Mas voltamos aí um pouquinho desse tema. Ele é o modelo predominante no globo, como nós vimos. Não vamos ficar repetindo também para não ficar demasiadamente cansativo. O sistema capitalista tem como principais vantagens liberdade econômica, tecnológica, né? Ampla concorrência. Peguei mais um autor aqui. Tais vantagens eram um ambiente propício ao comércio competitivo, à modernização econômica, a qual permite aos consumidores maior possibilidade de oferta e escolhas de produtos, assim como preços baixos, melhores condições de pagamento. Aqui seria basicamente a livre concorrência, né? Que ela até dura durante um período de tempo, depois quando vem então as grandes empresas e acabam dominando totalmente o mercado, quebrando empresas menores e principalmente hoje aí, que a maioria das empresas possui dentro de sua função de desenvolvimento ao mercado de ações. Uma empresa ali faz um jogo econômico, um jogo político, outra empresa quebra, ela ganha mais, venda de ações, compra de ações na baixa. Ixi, tem muita coisa para a gente poderia falar aqui, mas vamos usar, como um dos nossos professores fala, os cortes para a gente se manter aqui dentro da nossa área. Porém, o sistema capitalista também possui pontos considerados negativos, nós já sabemos, principalmente o desenvolvimento social, falei aqui para vocês já um pouquinho, né, da quebra de ações, outro ponto também. A principal desvantagem do sistema capitalista é a ampla desigualdade social, expressa especialmente por meio das diferenças entre os detentores dos meios de produção e os trabalhadores assalariados. Nesse ponto aqui, o socialismo não fica muito longe não, tá? Se a gente for fazer um estudo de socialismo, a gente vai ver ali que realmente vai ter uma desigualdade sim, e isso vai ficar principalmente no maior daqueles detentores do poder político dentro do socialismo, como a gente vê nesses grandes países aí, aqui ó, na nossa América do Sul, tá? Que tem grandes socialistas, países socialistas aqui. Então, a gente tem que sempre interpretar o que um autor fala com crítico senso, né? Com crítico senso. Aqui vamos estar deixando o referencial, mas lembrar aí que a desigualdade às vezes não é por conta do sistema que está sendo adotado, capitalista ou socialista. Às vezes vai ser por conta dessas grandes empresas e pelos seus detentores de maior poder econômico dentro da política e principalmente grandes empresas que acabam até influenciando no jogo político de outros estados. E a gente tem que ter muito isso na consciência quando a gente vai falar de algum tema, né? A gente não pode aceitar qualquer coisa que nos vem como verdades absolutas. A gente tem que ter o senso crítico para tudo aquilo que nos vem. É usar os nossos filtros. E, é claro, usando os nossos filtros e chegando ao nosso senso crítico, a nossa forma de raciocinar, é sempre estar aberto ao debate. Eu vejo, da minha parte isso, eu vejo que muitas brigas na área da religiosidade, na área dos estudos jurídicos, na área política, na área judiciária, sempre é causada por um fator: respeito. A gente não sabe respeitar a opinião do outro, a gente não sabe ouvir e apenas absorver, sem tentar convencer o outro como se o outro se tornasse o nosso adversário em um jogo ali de convencimento que o nosso lado está ao certo. Às vezes, muitas coisas seriam evitadas se nós tivéssemos esse pensamento crítico e ponderado em todas as áreas da nossa vida. Fica aqui uma reflexão minha particular. Capitalismo versus socialismo.
tá aqui, mas eu já estava falando um tempão disso aqui, né? O sistema capitalista é amplamente praticado em todo o mundo, tendo como elemento básico a defesa da propriedade privada e como objetivo final o lucro. Por sua vez, o sistema econômico socialista apresenta inúmeros contrapontos à lógica capitalista, uma vez que tem como premissa a socialização dos meios de produção, né? Tudo de todo mundo, mais ou menos assim. Portanto, o socialismo defende a extinção da propriedade privada, mas muitos, principalmente aqueles que detêm o poder político, que defendem o socialismo, lá no fundo não é muito bem o que eles querem. E essa que é a verdade, nós temos de falar a verdade. E a verdade é prática, é só a gente analisar outros grandes países falando um pouquinho desse tema. Maior participação estatal na economia e ampla diminuição das diferenças entre as classes sociais. Logo, o socialismo tem como ponto de partida ideológica a igualdade, mediante uma lógica econômica voltada para o desenvolvimento econômico de todos. Mas nós, como grandes operadores dos direitos, né, sabemos que na prática não é assim. O que importa na vida não é como as coisas são na teoria, porque isso aqui é a teoria. O que importa na vida é como as coisas são na prática. E na prática as coisas não são nada assim de igualdade. O que nós temos grandes países que adotaram essa forma, quebraram. Realmente houve um grande enriquecimento, sim, daqueles que detêm o poder político, daqueles que estão nas classes maiores do poder social, né, do poder político mesmo, que seria, por exemplo, dentro do executivo, a extinção de muitos outros poderes, né, fechando congressos, coisas que aconteceram, e um grande empobrecimento da maior parte da população. Seja dita a verdade, e essa é a verdade, analisando vários outros países como Venezuela, podemos citar grandes outros, Cuba, né? Agora a gente tem até uma interferência maior dos Estados Unidos lá em Cuba, mas ainda não é, entendeu? Vamos lá. Vamos fazer agora a correlação oposta, a burguesia. O que é a burguesia? A gente já viu um pouquinho que é quem detém o poder econômico. Hoje em dia seria uma visão sistêmica, já adiantando o final da resposta, seriam os grandes empresários, que seriam a burguesia, aqueles que vão estar influenciando no jogo político. Só que hoje em dia o jogo político ele é bem mais singelo, de forma que a massa, a grande massa da sociedade entenda ali a nossa chamada antiga política do pão e circo. A gente está vivendo uma grande política do pão e circo. É isso que eu tenho visto na prática, dando agora a minha opinião pessoal, né? Não uma análise aqui. A gente tem visto uma grande política do pão e circo, a gente faz remessão lá aos antigos romanos, aos antigos imperadores romanos que adotaram a política do pão e circo de dar pão para a população e jogos de diversão lá dos gladiadores para a população se distrair enquanto quem estava no poder fazia o que queria. Então, deixo a análise crítica para vocês com os atuais fatores econômicos, sociais, políticos, judiciários, legislativos, todos para vocês. Todos nós somos seres pensantes, não é mesmo? O termo burguesia designa a classe social dominante do sistema capitalista, está formado por proprietários de bens ou capital. A burguesia surge no final da Idade Média, lembrado o fim dos feudos, né? Com a expansão do comércio das cidades medievais, bem nesse ponto. A palavra tem origem de burgos, que significa fortaleza, lembrado os senhores feudais, né? Ou pequenas cidades, foi aí que começou. O conceito de burguesia foi mudando com o tempo. Na Idade Média, os comerciantes, durante a Revolução Industrial, os grandes banqueiros, né? Que estão aí até hoje cobrando juros acima de que nós, seres humanos comuns, não podemos cobrar juros em empréstimos, né? E os empresários atuais, as grandes empresas que eu falei que dominam o mercado, influenciam nos jogos políticos e por aí vai. A burguesia consiste na classe social dominante dentro do sistema capitalista. Trata-se, na prática, daquele grupo de pessoas que detêm os bens de produção ou de capital. Originalmente, o termo burguesia está associado ao vocabulário burgos, que outro doutrinador Moraes conceitua lá desde 2019. Tá? Sempre é importante citar a origem de onde nós estamos citando algo. Como eram chamadas as pequenas cidades, surgiram como os renascimentos das atividades comerciais. Então vamos repetir aqui. No entanto, é importante enfatizar que essa não é uma classe social homogênea, não é todo mundo igual.
a burguesia não é composta apenas pelos proprietários dos meios de produção, como os donos de fábrica. Essa classe social pode ser dividida em alta burguesia, aqueles que realmente têm os meios de produção, a média burguesia, comerciantes e profissionais, e a pequena burguesia, os pequenos artesãos e os pequenos comerciantes. Vocês estão vendo onde nós podemos chegar no dia de hoje? Hoje em dia nós temos a classe alta, né, e a classe média, uma comparação aí. Mas quem realmente que detém o jogo político, que julga para onde vai, mesmo quando a lei diz que algo não é aquilo que é, né, a gente trazendo sempre uma visão aí da prática, aquilo que é, aquilo que não é. Quem que realmente que julga é a classe média? A classe média tem um pouquinho de influência, né? Mas realmente quem domina ali na classe social é a classe alta, dos grandes empresários que até fazem jogos políticos de forma que aquela maior parte da população, que é a classe mais baixa, caia em discursos falaciosos e coloquem lá no poder quem eles querem. É um grande jogo político e é uma manipulação emocional, social, econômica, de injeção de capital que, na verdade, não vai garantir um desenvolvimento pleno e econômico do país. Uma injeção de capital de forma desproporcional desregula a forma como o trabalhador comum, né, como a maior parte da população irá encarar a vida e acaba se adotando, como eu falei, a política do pão e circo. Seria-se o oposto daquela frase de jogar a vaca para o brejo, porque a gente tem aí uma inversão dos valores, uma inversão do que seria a forma de obtenção de um trabalho digno e sustentável para a própria família, e nós temos na prática todo mundo se apegando a bolsas, por exemplo. Só um exemplo, não citando, aqui nunca citando uma forma de pensamento crítico onde não existam pessoas que realmente dependam e necessitam de injeção de capital social, injeção, por exemplo, de incentivos sociais. Não isso, a gente está falando do grosso modo. A gente sempre deve analisar algo com a mente crítica e também, ao mesmo tempo, de ver a maldade, de ver ali um jogo falacioso, não partimos para o lado oposto, que seria o julgamento de que nenhum benefício deveria ser prestado. Não é isso, é analisar cada situação como a sua devida situação que deve ser analisada no caso. Surgimento da burguesia no final da Idade Média, falamos um pouquinho aqui, modificação dos comerciantes, né, os campos políticos, econômico, social e cultural. Nesse período aconteceu o declínio do sistema feudal, a quantidade de terra deixou de ser um sinal de riqueza, e a partir de agora seria a quantidade de dinheiro que faria uma pessoa ser considerada rica, não seria mais então como antigamente, do ter poder. Ao mesmo tempo a política mudava, os senhores feudais deixavam de ter poder e esse passa ao rei absoluto. Todos os senhores feudais, em vez de ter cada cidade com seu governante, um grande governante ali, que seria o rei, atualmente substituído então pelo presidente, ou dependendo do governo, o presidente ou o primeiro-ministro, dependendo do tipo de governo. Acho que seria isso mesmo, tipo de governo? Acho que seria isso mesmo, né? Os senhores feudais deixaram de... Até a religião sofreu mudanças com a eclosão da reforma protestante. Ah, sim, a religião, né? A religião, lembrar aí, na Idade Média, o tanto que, por exemplo, a igreja era poderosa nessa época. Eu lembro aí exatamente até daquelas histórias de perseguição das bruxas, né? O tanto que a igreja influenciava e financiava também, né, as produções comerciais e, por exemplo, o Novo Mundo para catequizar os povos novos, né, batizar. Ixi, teve tanta influência que a gente pode correlacionar com esse tema, mas a gente vai fazer aqui um recorte então, vamos continuar. Nesse novo período surge um grupo de pessoas que se dedicaram especialmente ao comércio e à transação de comerciais. O local de trabalho serão as cidades chamadas de burgos. Aqui nós já vimos então a origem do termo da burguesia. Vamos para frente. Na Europa veio o chamado renascimento comercial através das cruzadas, bem na época daquelas cruzadas, né, da busca lá pelo Santo Graal, aquelas buscas das brigas por Deus, né, sempre matando, enfim, vamos continuar. Da expansão da ultramaria do século XV e XVI. Tudo isso possibilitou ampliar as relações comerciais, sempre teve um aspecto positivo também, bem como desenvolver o comércio interno das cidades impulsionadas pelas feiras.
De tal modo, o crescimento das cidades foi um fator importante para a formação da burguesia. Foi ao mesmo tempo, pessoal, foi ao mesmo tempo esse desenvolvimento. Deixa eu ficar daqui que senão corta para vocês. Os burgueses se reuniam nas guildas, né, ou corporações de ofício, que consistiam nas associações de profissionais que defendiam o interesse dos seus membros. A partir do fortalecimento do comércio, a nobreza antiga, detentora do poder, vai perdendo espaço para a burguesia. Foi trocando ali, ó, o jogo econômico de quem detinha o poder. Os servos, antes de trabalhavam para a nobreza e o clero, vislumbraram no comércio a ascensão social, econômica e política. Viram ali uma possibilidade de crescimento rápido. Lembrar que até hoje, atualmente, a gente pensa que existe forma mágica, né? Forma mágica não existe. A gente trabalhar e estudar, né? Poucos são os abençoados que, por exemplo, têm sorte de ganhar na Mega Sena. Acho que não é o caso de nenhum de nós aqui, né? Assim, a classe burguesa se consolida e começa a exigir espaço na política. Isso se dá através de várias revoluções, nas quais podemos destacar aquela que todo mundo conhece, Revolução Francesa, 1789, data histórica, que eu acho que todos nós sempre lembramos da data da Revolução Francesa. E a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, eu com os meus adentos, né? Revolução Industrial tem um aspecto muito negativo, que antigamente todo mundo que produzia, por exemplo, marceneiro. Marceneiro era um especialista em fazer tudo. Ele fazia, você chegava lá, ele fazia tudo. Depois da Revolução Industrial, no mesmo caso do marceneiro, a gente teve uma divisão ali, ó, de todos os afazeres. Então você tem o marceneiro da perna, o marceneiro da prancha, o marceneiro que junta, né? Então ali na Revolução Industrial a gente teve a formação das fábricas e a especialização em só uma coisa. Dizem muitos que isso foi bom para a velocidade de produção de escala, mas para nível intelectual, nível de capacitação como ser humano, eu acredito que foi um grande pé no tiro. Um tiro no pé. Porque a gente teve uma grande redução intelectual, uma grande redução profissional e capacitatória de cada ser humano ali que atuava nessa área. O que para quem estava no poder foi ótimo, porque pessoas trabalhando para si que pensam menos e dominam menos áreas são mais fáceis de manipular e controlar como bonequinhos em um joguete muito maior do que eles são utilizados, na verdade, como brinquedinhos em um grande sistema de desenvolvimento econômico, que entra a grande burguesia. Viu como que funciona? Que muita gente não percebe isso até hoje. E aí, estamos aqui exatamente para estudarmos e desenvolvermos isso dentro da nossa cabeça e interiorizarmos e levarmos isso para o mundo exterior, levando, como no iluminismo, falando aqui, a luz para todos. A luz é conhecimento. Nesse caso que nós utilizamos. A burguesia e o proletariado, o trabalhador. Na teoria marxista, nós falamos aqui no início dessa aula, que falaríamos um pouquinho de Marx, desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, nome complicado. A burguesia e o proletariado representam duas classes sociais com interesses contrários. Olha só, não é interesse comum, é contrário, porque um quer o que o outro tem e o outro quer explorar o outro. A ascensão da burguesia e o início do sistema capitalista. A mobilidade social, até então existente no sistema feudal, baseado na produção para a subsistência, passou a ser uma possibilidade. Isso porque com o comércio, produtos passaram a ser trocados por moeda. Ao invés de trocar um produto por outro, passa a ser possível trocar um produto por dinheiro. E parte desse dinheiro poderia ser guardado, originando uma forma de acúmulo de riqueza. Aí seria a solução, o funcionamento do capitalismo. Assim surgiu dentro do extrato social dos servos uma nova classe social, a burguesia. Então vocês estão vendo que está correlacionado ao capitalismo com o surgimento da burguesia, composta por aqueles pequenos comerciantes que ascenderam de classe social em função do excedente que obtiveram por meio da atividade comercial. Essa atividade comercial desenvolvida pela burguesia originou a lógica da mercadoria central do sistema capitalista, desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento do comércio, e ali surgimento da necessidade de uma moeda para fazer as trocas comerciais. Foi assim que surgiu. Como mencionamos, a economia do feudalismo era voltada para a manutenção dos feudos, com o advento da atividade comercial. Produtos passaram a ser trocados não por outros produtos, mas por dinheiro. Dessa forma,
A lógica de produção autossuficiente foi substituída pela lógica de produção para acumulação de riquezas características do capitalismo. Então, é um tema correlato, a burguesia e o capitalismo. A burguesia é a classe dominante do sistema capitalista, pois detém o poder e os meios de produção. Já o proletariado representa a classe dominada, pois o único que lhe resta é vender a sua força de trabalho à burguesia. Vocês entenderam por que seria então um sistema dual, né, de interesses contrapostos? Desta maneira, os burgueses, os proletariados estariam sempre em luta e seria isso que provocaria as mudanças na sociedade. Burguesia mercantil, o termo burguesia mercantil designa aqueles que adotaram as ideias mercantilistas, o acúmulo de capital, repetindo, vamos para frente. Sistema feudal foi decaindo, né? Aqui é outra visão de outro doutrinador do mesmo que nós falamos, não vamos repetir, Bezerra 2023, né? A burguesia industrial, como o próprio nome indica, representa uma classe social surgida com a Revolução Industrial. Foi então surgindo aquelas diferentes classes de burgueses, as mais altas, as medianas. Esse grupo foi muito importante nesse período, pois foi a burguesia que possibilitou o emprego de máquinas para aumentar a produção. Como eu falei, o desenvolvimento das escalas. Isso aconteceu na medida em que investiram na compra de maquinários, matérias-primas, bem como na contratação dos empregados. No entanto, o lucro obtido pelas primeiras indústrias foram conseguidos graças à exploração dos operários em longas jornadas de trabalho. E aí, lembra aquele adendo que eu falei para vocês, que entra lá o começo do surgimento da necessidade, greve, e aí começou as revoluções dos trabalhadores, os primeiros... Aqui ó, a gente já estava nos direitos de primeira geração, desenvolvimento econômico, depois nós começamos os direitos de segunda geração, né? A busca pela igualdade dos trabalhos, direitos dos trabalhadores, né? E aí depois a Segunda Guerra Mundial, direitos de terceira geração, dos direitos sociais, né? Direitos fundamentais. Vamos lá. Revoluções burguesas. Em primeiro momento, as classes burguesas, que começavam a conquistar uma posição econômica importante na sociedade, apoiou a centralização do Estado por sentir-se prejudicada pela nobreza feudal. Mas a aliança entre burguesia e absolutismo atingira seu limite, estava no máximo. Embora fosse a classe social economicamente dominante responsável pelo surgimento do Estado, uma vez que a nobreza e o clero não pagavam os tributos, né? Então a gente tinha a nobreza, o clero e a burguesia, os comerciantes. A burguesia ainda não era a classe social privilegiada, ainda estava lá a igreja e os reis, né? A classe dos nobres, os príncipes. Boa parte dos ganhos da classe burguesa eram destinados ao sustento da nobreza. Então eles ficavam ali, a burguesia, os comerciantes, ralando para dar riqueza para a nobreza. Boa parte dos ganhos da classe burguesa eram destinados ao sustento da nobreza e do clero também. Além disso, a monarquia colocava empecilhos ao desenvolvimento capitalista. E aqui vai entrar as ideias, o surgimento das ideias iluministas, e aí entra a nossa Revolução Francesa, né? Então, a liberdade religiosa, né, para além das questões econômicas, vamos pular essa parte, surgiram na França e na Inglaterra as revoluções lideradas pelas burguesias com as ideias iluministas. Dessa forma, a Revolução Burguesa pode ser entendida como relevância da população. Vamos para frente. Luta de classes, né? Aí começou essa disputa, esse jogo entre a burguesia e os trabalhadores. O conceito da burguesia é fundamental para compreender os grandes acontecimentos históricos e políticos, até o capitalismo, como nós estamos vendo aqui, né? A origem, eu não vou repetir, a origem do surgimento da burguesia, do capitalismo. Agora falaremos sobre outro importante acontecimento, né? O surgimento do socialismo. Não vamos voltar aqui, nós já falamos lá atrás. Foi também no desenvolvimento das teorias marxistas e das ideias de lutas de classes sociais, nessa luta entre a burguesia e nessa luta entre o proletariado e o surgimento ali do capitalismo começando, surge então o socialismo do proletariado ali. Mas aí as ideias por trás ali, ó, do jogo econômico também não era realmente a igualdade que é pregada no socialismo. Desenvolvimento e análise crítica minha após ler bastante.
A teoria de Karl Marx é construída a partir das ideias que a sociedade capitalista é dividida em dois grupos antagônicos, tá? Grupos antagônicos que estariam de lados opostos nessa grande luta pelo poder, pelo desenvolvimento econômico. Aqui, lições de Moraes 2019. Luta de classes, burguesia, oposição, proletariado, já fomos. Aqui nós já vimos os grupos, né? O primeiro deles seria a burguesia e o segundo é o proletariado. O proletariado a gente interpreta aí também, trocando esse termo por trabalhador, tá? Então, a gente teve aquele momento da Revolução Industrial, produção industrial, né? Os burgueses, donos das grandes empresas, exploravam o proletariado, os trabalhadores, né? E aí, nessa visão marxista, né? A partir dessa relação de exploração de uma classe por outra, por isso que seriam interesses comuns. Atualmente, né? O que importa realmente, né? A gente chegando nisso, a burguesia nos dias de hoje. A Revolução Industrial, posteriormente, com a financiarização da economia, né, identificar e caracterizar quem é a burguesia atualmente tornou-se uma tarefa mais complexa. Quem é a burguesia hoje em dia? Vos pergunto. Embora o termo tenha surgido em referência às classes comerciantes que estavam em ascensão, é importante enfatizar que o ponto central da ideia de burguesia é que essa classe detentora de capital, quem detém o capital? Já falamos no comecinho, que seriam as grandes empresas, né? Isso significa que uma economia complexa como a nossa, a burguesia é uma classe cada vez mais heterogênea e não homogênea, no sentido de que desenvolve uma ampla variedade de atividades. Temos várias subclasses ali, e não uma única classe. Então essa aí foi a nossa parte de hoje, né, dessa aula, né? Espero que tenha contribuído com todos. Aqui, deixa eu tirar o slide aqui para finalizar. Então aqui tiramos a aula, né? Como eu falei para vocês, é mais importante o conteúdo, né? É um tema muito atual. Vocês vão estar vendo muito isso aqui. São temas muito atuais que nós estamos tendo hoje, que influenciam em todas as áreas econômicas, que influencia na política, que influencia no judiciário, que influencia no ativismo judicial, que a economia influencia em tudo. E a origem é essa aqui. A grande luta, isso aqui dá um grande filme, como grandes filmes que já tem desses temas assim, da luta do proletariado com a burguesia. E essa aqui meio que é praticamente a nossa origem de todas as nossas causas e disputas sociais, e uma classe querendo dominar a outra, e outra classe buscando direitos, e ninguém vendo realmente o que está acontecendo na prática. Então eu tento trazer aqui para vocês, nesses temas, né, mais atualizados, mais modernos, uma coisa que vai estar influenciando muito no futuro, né? Vocês vão estar vendo aí, ó, e eu estou dando uma dica aqui do que eu vou estar trazendo para vocês como atividade na próxima aula. Com essa visão sistêmica, a gente pode estar trazendo na próxima aula, e vocês estudem aí, dentro do campo do direito financeiro, né? Por exemplo, a gente viu, fazendo um adendo com a nossa primeira aula, para a gente fazer um ganchinho, né, e não nos aproveitar do mínimo existencial versus a reserva do possível. A gente estudou um pouquinho lá, dentro dos slides, na sala de aula, sobre a LDO, o PPA e o plano plurianual. Imagine que eu vou trazer um caso para vocês de uma alteração legislativa que teve, né, desrespeitando as cotas mínimas, desrespeitando a lei orçamentária anual. Estou pensando aqui no que eu vou levar para vocês na próxima aula. Então, uma situação de desrespeito às leis orçamentárias anuais, e você, na prática, vai ter de entrar ali com alguma medida de uma ação civil pública, por exemplo, né, em um âmbito de defesa dos direitos de uma forma mais regionalizada, né? De uma forma mais globalizada no Brasil. Ou uma situação de você defendendo algum contribuinte ali, ou membro da sociedade ali. Vou pensar alguma coisa desse jeito para a gente aproveitar esse tema de hoje, que é exatamente dessa correlação da burguesia e do nosso sistema capitalista. Sistema este
que por sua origem e forma de construção do Brasil, como bem outros, né, e a forma de desenvolvimento das grandes empresas, causa também os seus aspectos inerentes ao próprio sistema da desigualdade social, que não é causado pelo sistema, mas sim pelos gerentes desse sistema. E a solução não seria tão somente um socialismo, né? A visão do socialismo até que é bonita, mas na prática não funciona pelos próprios interesses dessas grandes empresas e daqueles que estão no poder, que muitas vezes não têm o caráter, e a palavra é caráter mesmo, que não tem o caráter que estão lá nesses joguetes de socialismo. Pessoal, essa foi minha contribuição com a aula de hoje para vocês. Não vou colocar uma aula aqui de 2 horas com intervalo para vocês, mas deixo aqui como lição de casa e faz parte da aula, né? A gente colocar uma aula bem mais complexa para vocês, com um tema bem do direito constitucional econômico, né? Essa origem das disputas sociais, né? Com um adendo também das nossas revoluções industriais, das ideias iluministas, do nascimento ali, da origem dos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira geração. Hoje, atualmente, nós estamos na 4ª, 5ª dimensão do direito a todos, a acesso à informação, acesso à internet, mas não é para aí que nós iríamos entrar. Vamos ficar dentro do direito constitucional econômico, e a nossa aplicação disso aí, na próxima aula vai ser muito legal. Vou levar um caso bem legal para vocês. Não vou me alongar, porque a aula na tela aqui é muito mais complexa do que uma aula presencial, onde nós vamos participando todos os alunos, né? E essa aí foi a minha contribuição para vocês nesta quinta-feira, no dia 9 de novembro de 2023. Espero que tenham gostado.